Programa Copa e Café, um canal do portal PR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Participação, Cláudio Rangel. Produção, Comunicop. Aqui, na Pop Rio. Muito bem. Boa tarde, amigas e amigos ouvintes do programa Copa e Café. Estamos estranhando, o Cláudio Montenegro hoje está no evento fora e coube a mim tocar o programa nesse momento, né? Então vamos lá, abertura, Permita-se rir e conhecer outros corações. Aprenda a viver, aprenda a amar as pessoas com solidariedade. Aprenda a fazer coisas boas, aprenda a ajudar os outros, aprenda a viver a sua própria vida. O pensamento é do poeta Mário Quintana. E é com esse pensamento que está começando o nosso programa Copa e Café, em sintonia com o cooperativismo. Programa Copa e Café, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Participação, Cláudio Rangel. Produção, Comunicop. Aqui, na Pop Rio. É isso aí, na voz do Marcelo Fernandes, essa abertura aí, grande. Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2023 e faltam 143 dias para o final do ano. Estamos novamente reunidos para mais uma edição do seu programa Copa e Café, que você pode acompanhar pelos canais do YouTube e do Facebook do portal BR Cooperativo e do Facebook da Comunicop, bem como aqui no canal da Rádio Pop Rio. E a gente sauda a equipe e os parceiros que dão vida a esse programa Copa e Café. A OCB do Rio de Janeiro, OCB Goiás, onde tem Copa, a cooperativa que em breve já vai estar aí, inaugurando, começando a sua trajetória no dia 24, está marcado lá na sede da OCB do Rio de Janeiro. Unicred, Icatu e Kiver. Hoje é o Dia Mundial da Solidariedade Cristã. E no programa Copa e Café teremos as seguintes convidados: Roberta Porto, vice-presidente da Engecop de Minas Gerais; Hendrik Laviola, analista administrativo do Cicobi Credit Sueste. Eles são integrantes do Comitê de Jovens do Sistema OCENG e irão falar sobre as ações em comemoração ao Dia Mundial da Juventude, do quadro Gente que Coopera. E teremos também depoimentos de lideranças cooperativistas, direto da Semana da Competitividade, evento promovido pelo Sistema OCB em Brasília, que finalizou ontem e trouxe muitas novidades para o setor cooperativo. Ainda hoje nós temos Aqui Tem Cop, com o consultor de gestão de cooperativas José Flávio Linhares, cooperando com as finanças, com a planejadora financeira Miriam Lund, Corrida Certa, com o especialista em tecnologia Alexandre Birgel, direto da Junta, com a advogada e julgadora singular da Juscerja, Paola Jacobi. E agora dirigente, com a consultor Paulo Campos. Também temos Fundamentos Cooperativos, com o sociólogo e professor Emanuel Sampaio. Vamos inovar? Com o professor Hélio Gomes de Carvalho. E Transporte em Pauta, comigo mesmo, que já estou aqui a postos. E acompanhe as principais notícias do cooperativismo pelo Brasil nas edições do Boletim BR Cooperativo. E vamos para o primeiro boletim, que é ao vivo com Bruno Oliveira, do Sistema OCB do Rio de Janeiro. Boa tarde, Bruno. Boletim BR Cooperativo. Tudo bem, Rangel? Boa tarde. Bom estar aqui de volta. E as informações que eu trago da Semana de Competitividade, Rangel. Estivemos lá com o Sistema OCB, de segunda até ontem, né, dia 9 de agosto, essa segunda edição da Semana de Competitividade, que foi recheada de trilhas, né, para capacitar e impulsionar as temáticas ESG, inovação, inteligência de mercado e lideranças para a transformação. Essa semana que ela trouxe palestras, né, espaço para cooperação, inclusive a Copas, nossa cooperativa de produção audiovisual, foi uma das participantes, mesas redondas, laboratórios de práticas e outras atividades, né? Os participantes
se conectasse com o futuro. Pelo Rio de Janeiro estiveram o presidente Vinícius Mesquita e os superintendentes Abdul Nasser e Jorge Lobo, além das cooperativas, de dirigentes da Copas, Log Rio, Grafite e Unicred Múltiplo Valor. Nós conseguimos alguns depoimentos que já repassamos aí para a produção, da Fernanda Nascimento, que é da Copa, gerente administrativo. O presidente Vinícius Mesquita também deu um depoimento, além do presidente da Grafite, o Miqueias. Também trouxemos ali as visões ali do presidente do sistema OCB, que trouxe uma informação importante sobre o 15º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, que vai acontecer ano que vem, de 13 a 17 de maio, lá em Brasília. E além também da visão que a Tânia Zanella teve sobre a inclusão ali, o trabalho da OCB Nacional para a inclusão do ato cooperativo na reforma tributária. Tá ok, Rangel? Ok, vamos ouvir então agora, nesse momento. Obrigado, Bruno. Matheus, pode colocar então o primeiro áudio aí de quem que vai entrar mesmo? Vinícius Mesquita? Do Vinícius Mesquita. Então vamos lá. Presidente da OCB do Rio. Boa tarde, nossos ouvintes do programa Copa Café, Montenegro e companhia. Bem, estamos aqui na Semana da Competitividade, realizada pela OCB Nacional aqui em Brasília. É a oportunidade das cooperativas de todo o Brasil virem aqui para fazerem relação de negócios, conhecerem umas às outras, fazer intercooperação na veia. E nesse intuito, a OCB Nacional selecionou algumas cooperativas do Rio de Janeiro que estão aqui vivenciando essa experiência, tendo a oportunidade de mostrar os seus negócios. E é esse o caminho que nós queremos, ser competitivos, sermos hábeis nos negócios, termos a noção de que da porta para dentro somos cooperativas a todo momento, mas da porta para fora temos que estar antenados no mercado, nas necessidades de mudança. E é uma oportunidade que as cooperativas venham aqui conhecer o que há de melhor hoje em inovação, em competitividade, em intercooperação, e que a gente possa levar essa experiência para o Rio de Janeiro, trazer mais cooperativas, para que a gente tenha um espaço no sistema OCB de crescimento, desenvolvimento e cooperação. Tudo bem, esse foi o presidente da OCB do Rio de Janeiro, Vinícius Mesquita, está lá na Semana da Competitividade em Brasília. É um espaço importante para o cooperativismo começar a ser mais visto, mais acessado e para que as pessoas conheçam o cooperativismo, que não é uma coisa só de filantropia, como muitos pensam, não. O cooperativismo tem uma estrutura administrativa muito forte e que está sendo providenciada até pelas essas organizações. Muito bem, mas também tem outras pessoas, como o Miqueias Zacarias, que é presidente da Grafite. Estamos com áudio aí e o nosso querido Matheus vai colocar agora, né, Matheus? Boa tarde, os ouvintes do programa Copa Café, Cláudio Montenegro, Cláudio Rangel. Estou aqui em Brasília, convite do sistema OCB, Sescop, do estado do Rio de Janeiro. É um evento chamado Semana da Competitividade. São experiências maravilhosas que nós temos vivido, temas fantásticos sobre liderança, inovação, ESG, inteligência artificial. São tratamentos importantíssimos que as cooperativas, de um modo geral, precisam passar para estar em condições de igualdade no mercado tão competitivo quanto é o nosso brasileiro. Eu recomendo que todos procurem se formar a respeito dessas oportunidades, porque realmente é muito interessante. Muito obrigado, Sistema OCB Sescop. Muito bem, esse foi o Miqueias Zacarias, presidente da Grafite, uma cooperativa de motoristas altamente capacitados para atender o turismo do Rio de Janeiro e brasileiro do modo geral. Então também tem um áudio da Fernanda da Copas, que também está lá em Brasília. Coloca aí, Matheus. Olá, meu nome é Áurea Fernanda, estou gerente administrativa da Coopas, uma produtora de audiovisual do Rio de Janeiro. Eu gostaria de deixar aqui registrado o meu depoimento em relação à Semana da Competitividade, onde nós tivemos a honra de participar, de nos conectar com vários dirigentes e representantes de outras cooperativas. O evento ocorreu em Brasília, nos últimos dias 7, 8 e 9, agora de agosto de 2023. Foi, assim, um evento muito inspirador. Foi muito gratificante, né, perceber o movimento cooperativista,
o trabalho que as OCBs vêm realizando em cada estado, a qualidade de prestação de serviços, de produtos. Foi muito, muito, muito gratificante participar desse processo, tá? Desejo que tenhamos muito sucesso ainda nesses meses que restam de 2023, muitos projetos para 2024, e eu agradeço muito em nome da nossa cooperativa a possibilidade de participar e de poder nos conectar com outras cooperativas e, quem sabe, firmarmos parcerias e negócios, né? Afinal, Coop precisa comprar de Coop. Um abraço, obrigada. Grande Fernanda, está falando aí da intercooperação das cooperativas que fazem negócios entre elas, muito importante isso também. Muito bem, temos outro áudio que é da superintendente Tânia Zanella. Vamos ouvir, Matheus. Não só no lado social, mas no lado econômico, tantos avanços e tantos benefícios para o povo brasileiro, tinha a obrigação da gente batalhar para a questão do ato cooperativo na reforma, e foi assim que a gente fez. E eu vou convidar vocês que quiserem seguir, que quiserem acompanhar, que quiserem saber o que a gente está fazendo, né, Celso? Como que a gente está batalhando, como a gente está mobilizando agora os nossos senadores, basta vocês acessarem uma página exclusiva da reforma tributária no nosso portal, e ali vocês vão saber exatamente qual é o nosso posicionamento, quais são os parlamentares e como que a gente vai traçar agora, né, doutor Merched, lá com o Eduardo Braga, o relator da reforma no Senado, como que a gente vai avançar e tentar manter minimamente o que a gente conquistou na Câmara, que já é um grande avanço para o cooperativismo. Era isso que eu queria. Isso aí, a reforma tributária também é um ponto muito importante em que as cooperativas também estão debruçadas nisso. Temos mais um áudio, dessa vez do presidente Márcio Lopes. Ele está até convocando aí para o evento que vai acontecer em maio de 2024. Vamos ouvir, Matheus. Não. O Congresso Brasileiro de Cooperativas começa agora. Nós temos que fazer o nosso congresso. O futuro que nós teremos é o futuro que nós temos que construir. E nós temos que continuar construindo esse futuro. E o Congresso é o caminho para esse futuro. Claramente, o Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que nós realizamos, o 14º, foi a base da nossa estratégia até agora. As táticas, as operações, os erros, os acertos, a gente foi ajustando. Mas a estratégia foi definida conjuntamente. Está na hora da gente fazer essa revisão, Silvão. Lá de onde é que começa o Brasil, lá em Roraima, até lá no Rio Grande do Sul. Lá do Acre, até lá na Paraíba. Nós precisamos construir esse cooperativismo que nós queremos. Vamos em frente, vamos construir isso. Começa, vamos todo mundo se engajar nesse processo, pegar tração. Cada cooperativa pode contribuir, cada cooperado pode contribuir. E a gente vai construindo com legitimidade um futuro melhor. Vamos lá, vamos usar. Eu brinco muito com o time, um ditado que meu pai falava muito para a gente quando era pequeno. Eu prefiro curar machucado e esfolado de quem cai no chão, andando, do que limpar a baba. E do cooperativismo serve também. O confiar na nossa garra, na nossa tração. Nós temos isso. A humanidade quer esse modelo. Tem tudo a ver. Vamos pegar a tração. Vamos funcionar. Vamos começar a fazer isso a partir de outra hora. Vamos acreditar nesse processo. Que eu acredito que vocês são capazes de fazer isso. Eu acredito que nós vamos bater, sim, no trem de prosperidade, nós vamos bater os 30 milhões de cooperados e que nós vamos muito mais. Porque vocês já mostraram a competência para isso. Desejo a cada um de vocês, primeiro, a minha gratidão, meu reconhecimento pelo tempo que vocês dedicam e dedicado a estar aqui conosco. Segundo, desejo que vocês voltem para casa em paz, com tranquilidade, com saúde, encontrem as famílias com muita harmonia
e toquem a vida em frente. E contem aqui o zelador da Casa do Cooperativismo em Brasília e com esse time de mulheres e homens também que estão aqui conosco garantindo a manutenção da Casa do Cooperativismo. Muito bem, esse foi depoimento. Muito bem, esse foi o depoimento do Márcio Lopes, falando aí, anunciando o 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Isso aí é muito importante para o ano que vem, então, né, nós estaremos prontos lá. Matheus, o Bruno ainda está aí? E aí, Bruno? Bruno Oliveira. Opa, Rangel. Obrigado aí pelas mensagens, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar, além desse informe todo? Então, só para reforçar que esse foi um momento e um espaço para as cooperativas fazerem negócios, né? Então, trouxemos importantes cooperativas, né, para poderem debater de diversos segmentos de transporte, cooperativas de trabalho, cooperativa também de saúde, né, de crédito. Então, foi um momento de intercooperação com cooperativas de outros estados, com dirigentes que tinham a mesma vivência, as mesmas necessidades. Então, foi um trabalho importante aí do sistema OCB do Rio com o sistema OCB nacional, em paralelo aí com as demais unidades estaduais. Muito bem, cada dia novas atividades e novos desafios sendo vencidos, né, Bruno? Exatamente. O cooperativismo só avança se todos estiverem juntos. E até uma mensagem que o Márcio Lopes de Freitas, o presidente da OCB Nacional, deixou, né, que a projeção era em 2027 atingir um tri de prosperidade, mas segundo ele, essa meta vai ser batida antes de 2027. Muito bem. Então vamos correr. Obrigado, Bruno Oliveira. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todos saem ganhando. Com investimento e trabalho, juntos transformar, comprar e vender, juntos prosperar. Bora cooperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. Bora cooperar. Gera trabalho e renda. O COP é de todos. Com a coletividade e o Brasil só tem a ganhar. E aí, Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br. Muito bem, vamos embora cooperar. Matheus, estamos com o Montenegro aí na linha. Opa, fala Rangel, fala Mateuzinho, tudo bem? Bom. Então, pegamos essa surpresa aqui. Não, hoje o plano B. Hoje a gente deixou a chave da casa na sua mão, para você tomar conta aí junto com o Matheus, tá bom? Tá, ok. Tá certo. Hoje estamos aqui envolvidos com um evento de última hora, que a gente não poderia deixar de participar, mas sabendo que a casa está bem entregue, tá? Os seus cuidados aí para você tocar. Ainda vamos ouvir aí muita coisa boa, teremos os quadros fixos aí com o Alexandre Birga, o Corrida Certa, que já nos encaminhou o seu áudio, Hélio Gomes de Carvalho com Vamos Inovar, e também o Emanuel Sampaio com Fundamentos Cooperativos. Então você tem muita coisa boa para tocar, ainda vai ter a participação do nosso consultor, especialista em cooperativismo, Paulo Campos, e agora dirigente, e também o consultor José Flávio Linhares, no Aqui Tem Cop. Então tem muita coisa bacana aí para vocês tocarem, vamos ter uma entrevista muito legal aí no quadro Gente que Coopera, com a Roberta Porto e o Hendrick, ok? Parece que já estão aí na linha. Ótimo, vamos falar sobre a semana, sobre o Dia Mundial da Juventude, eles que fazem parte do Comitê de Jovens do Sistema OSENG. Então, Cláudio Rangel, Mateuzinho, Matheus Vicente, toquem aí o barco, que eu sei que está em boas mãos. Valeu? Valeu. Forte abraço. Semana que vem estamos juntos aí. Tudo de bom. Muito bem. Matheus, então, vamos lá para a nossa entrevista? Gente que Coopera. Muito bem, hoje no quadro Gente que Coopera, a gente dá as boas-vindas para Roberta Porto, vice-presidente da Engecop, e Hendrick Laviola, analista administrativo do Cicobi Crédito Sudeste. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Os dois Cláudios, né? O Montenegro e o Rangel. Vamos falar com vocês.
Estou aqui num congresso aqui em Gramado, Congresso Oficial de Engenharia, 5 mil engenheiros. Parei aqui para poder falar um pouquinho com vocês. Henrique, meu amigo de comitê, obrigada por você estar aqui. E um abraço especial a todos os ouvintes aí do programa e todos os cooperativistas. Boa tarde, Henrique, também. Boa tarde a todos que nos ouvem. Queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para dividir um pouquinho das nossas experiências aí no Comitê de Jovens e falar um pouquinho sobre aí a juventude cooperativista. Muito obrigado. Muito bem. A primeira pergunta que a gente faz é como é que foi essa semana de um encontro de juventude? Eu vi uma foto lá com 350 participantes, né? Roberta, pode começar a falar então? Dar o seu depoimento. Bom, primeiro vou me apresentar. Eu sou a Roberta Porto, sou engenheira civil. Estou vice-presidente da Engecop, que é uma cooperativa de trabalho de engenharia e agronomia aqui em Belo Horizonte, quer dizer, lá em Belo Horizonte, né? E eu e o Henrique fomos convidados pelo Sistema OSENG para compor o Comitê de Jovens. O Sistema OSENG segue algumas diretrizes, né, da ONU, então eles consideraram uma faixa etária aí de 18 a 35 anos para os convites, né, do comitê e para a participação nesse congresso. Nós tivemos 3 dias, foram 300 inscrições encerradas em 1h50, a OSENG liberou mais 50 vagas, acabaram todas, e depois uma lista de espera de mais 184 participantes e 100 cooperativas presentes. Falamos muito de inovação, falamos muito de participação dos jovens nas cooperativas, falamos de sucessão, falamos das dores, falamos de encontros de gerações. Então, foi muito, muito, muito bacana, foi uma semana enriquecedora. E parabéns ao Sistema OSENG, Fabiana, a Lide, todo mundo que fez o encontro de jovens acontecer, porque foi de uma qualidade excepcional. Então, o Henrique pode continuar falando um pouquinho aí também do que representou para ele, porque foi fantástico. Realmente, complementando aí o que você disse, né, Roberta, esse encontro que é promovido pela OSENG anualmente, hoje ele está na 17ª edição, né? Ele acontece em 3 dias, com uma participação média aí de 300 jovens, e os presentes, eles discutem ali, né, através de debates, diálogos, palestras, temas como os que a Roberta falou, com o entendimento aí sobre o negócio das cooperativas e o papel estratégico dos jovens nos espaços de gestão e de governança. O objetivo do encontro é justamente encorajar e estimular a participação dos jovens nos debates relativos às cooperativas nas quais eles estejam envolvidos, visando reconhecer justamente a importância do seu papel no contexto da promoção do desenvolvimento e da sustentabilidade desses empreendimentos. Particularmente, eu considero o encontro um ambiente muito importante de debates, de networking entre os jovens, que desempenham aí um papel fundamental no fortalecimento e na promoção do cooperativismo entre as novas gerações. Esse ambiente de interação e colaboração, ele acaba proporcionando, né, oportunidades para que a gente compartilhe experiências, como a Roberta disse, aprendizados e os desafios do cooperativismo. Muito bem. Como é que foi desenvolvido esse encontro? Quais as atividades que foram as principais para reunir esses jovens todos durante os dias? Bom, eu vou falar um pouquinho de como começou o comitê, né? Começou justamente nós tivemos o concurso Embaixadores COP, né? Que foi no Congresso Brasileiro de Cooperativismo de 2019, então foram 20 embaixadores, se não me engano, jovens, e mais outros 20, foram um total 40. A gente tem até o embaixador COP no nosso comitê, que é o João, que é um representante de Minas. E ali surgiu ideias para a geração C e para elas pelo COP. A Júnia, minha presidente, inclusive, está no Comitê de Mulheres. Então, são 2 comitês que o Sistema OSENG desenvolveu, os primeiros do país. E, a princípio, nós éramos 10, hoje nós estamos em 7. E ali a gente traça objetivos e ações durante o ano para discussão, né, do encontro de jovens. Então, nós estamos, como o Henrique falou, na 17ª edição,
E cada ano a gente acaba fazendo estudo de caso, nós temos reuniões online, mais ou menos de 2 em 2 meses do comitê, e nos reunimos presencialmente com um tempo assim menor, né? Ou melhor, maior entre uma reunião ou outra, até porque cada membro do comitê mora em uma região do estado de Minas. Então, nossa próxima reunião é agora em novembro. Ali nós levantamos dados, nós traçamos objetivos, ações. Agora, provavelmente, nós vamos fazer um panorama geral do encontro de jovens, né? Levantar aí os resultados. Então, o nosso comitê, basicamente, ele trabalha para desenvolver ações, né, para os jovens, e a própria OSENG desenvolveu os workshops regionais. Então, ela ia em cooperativas e estimulava a criação de comitês internos, tanto para jovens quanto para mulheres. Isso em qualquer ramo de cooperativa, no caso? Qualquer ramo. Inclusive, o nosso comitê é muito diverso. Nós temos a Unimed BH, temos eu de uma cooperativa de trabalho, temos a ANA, que é a cooperativa educacional lá de Saron, nós temos o Cicobi, então abrange vários ramos do cooperativismo. Há uma pluralidade bem bacana no nosso comitê. E, bom, eu também notei que a participação feminina é bem grande, né? Está sempre crescendo, né? O que vocês podem falar a respeito disso? Bom, a gente recebeu a informação, né? Roberta, me corrija, por favor, se eu estiver errado, né? Dos 350 jovens presentes no encontro de jovens cooperativistas, 250 eram mulheres, correto, Roberta? Então, a gente percebe aí a força feminina no cooperativismo, né? E a grande presença delas, não só no nosso encontro, mas nas nossas cooperativas no dia a dia também, né? Isso é muito importante, essa inclusão, essa diversidade dentro do cooperativismo. Agora, Henrique, qual é a principal dificuldade que se tem de comunicar o cooperativismo para essa geração nova que está chegando aí? Geração Z, X, Y e tudo mais. Todo mundo cheio de celular na mão e pensa digital o tempo todo. Existe alguma dificuldade maior ou esses jovens eles entram com muita facilidade no cooperativismo? Olha, Cláudio, existem sim algumas dificuldades, né? Eu acho que a gente tem que tornar o cooperativismo ele mais fácil de se entender, né? A gente tem que chegar um pouco mais próximo dos nossos jovens, né? Explicando realmente o que é o cooperativismo, falando dos benefícios que o cooperativismo traz, né? Para as nossas cooperativas, para o nosso futuro mesmo, né? É necessário que nós jovens realmente tenhamos um engajamento dentro das cooperativas, entendamos realmente o propósito, a missão, a visão, os valores das cooperativas, né? E nós somos o futuro do cooperativismo, né? Então, é importante que tenhamos jovens, sim, no cooperativismo. Eu acho que a gente deve desmistificar muita coisa sobre o cooperativismo e deixar o cooperativismo um pouco mais, entre aspas, entendível, mais acessível aos nossos jovens, né? Facilitar esse entendimento, estar mais próximos dos jovens, ouvi-los um pouco mais, trazê-los para dentro das nossas cooperativas e, com isso aí, garantir e perpetuar o cooperativismo. Muito bem, agora a gente vai fazer o inverso, o contrário. A gente sabe que o cooperativismo tem muitas pessoas até de mais experiência e pessoas que já viveram o mundo analógico com muito mais frequência. As pessoas mais antigas que estão no cooperativismo, elas costumam aceitar bem o ingresso dos jovens nas cooperativas? Ou isso é uma barreira para esse pessoal que está procurando entrar no mercado de trabalho? Bom, eu vou responder essa porque é muito o que eu vivo hoje. Nos últimos dados do anuário de 2021 da OCB, apenas 16% das pessoas eram de 30 a 40 anos. Então, nós percebemos nos dados do anuário da OCB que mais de 40% das lideranças de cooperativas estão acima dos 60 anos. Então, a gente precisa pensar
na sucessão, para garantir a qualidade e a perenidade das cooperativas. Eu tenho uma sorte muito grande de dividir o conselho de administração com a minha presidente de 69 anos. Então, eu aprendo com a experiência dela, ela aprende comigo e é uma troca muito bacana de gerações. Então, eu percebo que o jovem ele tem que ter mais paciência, ser menos imediatista e que os mais velhos precisam realmente permitir e ensinar esses jovens para garantir o futuro das cooperativas. Então, realmente, é uma via de mão dupla aí, né? É uma intercooperação entre gerações. Nós tivemos um painel muito bacana no encontro de gerações, que foi o Evaldo, da Copimetro, com a Joyce, que é do nosso comitê, falando justamente desse encontro de gerações. Então, a gente precisa unir a experiência das pessoas mais velhas com uma experiência, com essa vitalidade do mais jovem. E uma coisa também, Cláudio, que a gente percebeu no encontro, é que as dores dos jovens é que eles tinham ideias, mas que não eram acatadas pelo conselho devido à idade. Então, eles tinham ideias, mas os conselhos não acreditavam nas ideias deles. Então, essa foi a maior reclamação, né? A maior dor que eles relataram no encontro de jovens. Então, eu acredito que seja muito importante a gente unir gerações pelo futuro do cooperativismo. Complementando um pouquinho o que a Roberta falou, né, Cláudio, trazendo um pouquinho para a minha realidade, né, eu trabalho no Cicobi Crédito Sudeste, nós somos uma cooperativa com mais de 36 anos de história e eu tenho a grande satisfação de trabalhar com pessoas na alta administração, com gerentes que estão na cooperativa desde o início. E eu valorizo muito isso, a sabedoria dessas pessoas, a abertura que nós temos para chegar, para conversar, para trocar essas ideias, essa relação intergeracional, né? Ela oferece, como a Roberta disse, uma oportunidade única para a troca de conhecimentos. Então, os membros mais experientes, eles podem compartilhar a sua sabedoria e os insights acumulados ao longo dos anos, enquanto nós, mais jovens, podemos trazer aí novas perspectivas, novas tecnologias e abordagens inovadoras. Isso funciona muito bem na minha cooperativa. A gente tem aí diversos programas voltados para jovens, voltados para a formação de novos líderes, núcleos de jovens. Então, na minha cooperativa, eu tenho a grata satisfação disso funcionar muito bem. Essa troca de informações entre as gerações é muito bacana. E na minha cooperativa, no Cicobi Crédito Sudeste, gostaria até de agradecer aos amigos aí que estão ao vivo conosco, nos assistindo, nos ouvindo. Na nossa cooperativa, a gente tem a grata satisfação disso funcionar muito bem. Perfeito. Então, vamos apostar e falar para as pessoas que administram, já que nós temos aqui um contingente bem grande de dirigentes, que os jovens também estão pedindo espaço, querendo espaço nas cooperativas, e é necessário isso para que o cooperativismo realmente cresça, certo? O que vocês têm, assim, como palavras finais aqui para a nossa entrevista, falar a respeito dessa participação do jovem nas cooperativas brasileiras? Bom, eu também quero mandar um abraço para o pessoal da minha cooperativa que está assistindo, minha presidente que está ali tomando um café olhando para mim. E a todos os cooperados da Engecop. Nós na Engecop nós temos uma faixa etária um pouco maior, né? Então nós temos poucos jovens na Engecop, a engenharia como um todo, uma faixa etária maior. A gente está tentando fazer algumas coisas, né? Para a Engecop, para chamar jovens cooperados, como bolsas de estudo, descontos em MBA, e eu acho que é muito esse meio. Eu acho que para a gente, eu falei até isso em uma outra ocasião, acho que a melhor forma da gente incentivar os jovens e se preocupar com a sucessão, né, investir em sucessão primeiro de tudo, educação, incentivar esses jovens a fazer os programas de capacitação das OCBs estaduais, que são ótimos. Nós temos aí também o Capacita COP, que são cursos EADs oferecidos pela OCB de excelente qualidade. Então, colocar esses jovens para se capacitar, criar comitês internos nas suas cooperativas, e até uma ideia que surgiu no Encontro de Jovens, criar um comitê de ideias, onde os colaboradores de cooperativas e
cooperados, não importa a faixa etária, possam discutir ideias e todas sejam ouvidas, né, e todas sejam apresentadas. Então, eu acredito que os comitês internos e os comitês de ideia que foram propostos nesse encontro de jovens, assim como a educação, é, sem sombra de dúvida, a melhor forma da gente trazer cooperados e também de incentivar a participação deles. E pedir aos jovens, e eu falo isso por mim, nós somos muito imediatistas, é realmente ter mais paciência, entender que as coisas são no seu tempo. Eu falo porque isso é um aprendizado diário para mim. Então, eu acredito que seja empatia dos dois lados, né? Um compreender o outro e se complementar da melhor forma. Perfeito. E você, Hendrick, o que você diz? Eu concordo com a Roberta. Eu acho que tem que haver uma relação harmoniosa entre ambas as partes também. E eu concordo com ela na questão do diálogo. Eu acho que precisa haver essa questão do diálogo. Hoje mesmo eu chamei meu presidente, disse para ele que eu viria conversar com vocês sobre esse tema, e eu pude ter uma conversa muito bacana sobre o tema, sobre esse assunto, pude trazer alguns insights para a nossa conversa também. Então, eu acho que ter esse ambiente de diálogo é muito importante, né? Ouvir ambas as partes. A gente está aqui para cooperar, para se ajudar. Então, acho que todo mundo tem a agregar o conhecimento, né, das gerações anteriores e a perspectiva nova que as novas gerações estão trazendo. Então, acho que o diálogo é essencial. Capacitação, como a Roberta disse também, é muito importante. E realmente mostrar para o nosso jovem o propósito, né? Eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito, e o nosso propósito ele vai de encontro com o propósito cooperativista, é muito bacana. Eu falo por mim, eu sou apaixonado pelo cooperativismo e eu acho que isso é muito interessante, né? Quando o jovem ele se interessa pelo cooperativismo, como ele percebe que o seu propósito ele vai de encontro ao propósito cooperativista, é muito bacana. Então, acho que incentivar isso também, incentivar a educação cooperativista, né? Eu trabalho com educação cooperativista aqui na minha cooperativa também, isso é muito importante. Então, quanto mais educação, mais capacitação, mais diálogo a gente tiver, acho que mais teremos aí ainda mais jovens no cooperativismo. Muito bem. E qual é o próximo encontro? Já que, pelo visto, vocês pretendem até estreitar mais esse espaço, né? Nós teremos um próximo encontro agora do comitê de jovens. Desculpa. Sim, pode falar. Nós teremos um próximo encontro agora do comitê de jovens. Deu uma falha na transmissão aqui para mim. Eu estava dizendo, Roberta, que a gente vai ter um próximo encontro agora em setembro, né, do comitê de jovens. Acredito que a OCENG já vai ter compilado aí alguns resultados em relação ao encontro estadual. Então, a gente já deve começar a trabalhar com essa pauta aí para os próximos meses, em cima do que foi levantado pelos nossos jovens, né, das dores, dos problemas, das ideias, para justamente ajudar a OCENG aí na promoção de novos programas, novas ideias para levar para as cooperativas, para atrair mais jovens para o cooperativismo. Roberta, quer falar também? Desculpa, gente, porque deu uma falha da transmissão aqui. Nós vamos ter, né, como ele falou, o próximo encontro aí presencial, dessa vez presencial, para a gente fazer um balanço geral, né, dos pontos positivos, dos pontos negativos do encontro. Graças a Deus tem muito mais ponto positivo do que negativo. Parabéns novamente a Fabiana e a Lide e toda a educação do Sistema OCENG pela organização. E acredito que para os próximos encontros vão ter que aumentar as vagas, porque a quantidade de integrantes da lista de espera aí foi quase 200 pessoas, né? A OCENG aumentou 50 vagas e a gente acha que para os próximos encontros vai ter que arrumar um lugar maior, vai ter que arrumar mais vaga, porque realmente está sendo um sucesso. Então isso só mostra que realmente o jovem se interessa pelo cooperativismo, né? Muito bem, nós conversamos até com Roberta Porto, vice-presidente. Uma outra coisa. Sim, Roberta. Sim, pode falar.
Perdão, a conexão tá caindo aqui. Bom, é só isso. Agradecer, né? E chamar os jovens aí para o cooperativismo. Gente, vamos cooperar, vamos conhecer, porque nós somos o futuro do cooperativismo, que é eu falo que a economia e o social é ESG puro, é tudo que eu acredito. Então, jovens, venham com o cooperativismo e conselhos de administração, incentivem os jovens no cooperativismo. Muito bem, então nós conversamos com Roberta Porto, vice-presidente da ANGECOP, e Hendrik Laviola, também analista administrativo do Sicoob Cred Sudeste, sobre o Comitê de Jovens, um encontro da juventude lá em Minas Gerais e que promete ter mais sucesso com os resultados positivos. Jovens, venham para as cooperativas também, que é o lugar de vocês. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço, pessoal. Realmente, reforço aí o convite da Roberta mesmo. Jovens, venham conhecer o cooperativismo, venham conhecer a atuação social, o diferencial que o cooperativismo faz na vida das pessoas e das comunidades. Muito obrigado pelo espaço, mais uma vez. Roberta, um grande abraço. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes aí também. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por esse espaço, viu? Okay. Um abração para vocês, para todo mundo que está ouvindo. 98,7. Se liga. Rio. Somos COP, juntos somos mais fortes. Somos COP, juntos somos mais fortes. O cooperativismo melhora o seu lugar. O cooperativismo melhora o seu lugar. O cooperativismo melhora o seu lugar. Somos todos juntos. Somos COP. Somos o cooperativismo no Brasil. Muito bem, Matheus, vamos de notícias. Então, divulguei aqui uma notícia que o cooperativismo realmente está em alta. O cooperativismo brasileiro cresceu e já representa 10% da população brasileira. O dado consta no Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2023, que foi lançado nesta segunda-feira, dia 7, durante a abertura da segunda edição da Semana de Competitividade do Cooperativismo em Brasília. O documento aponta a relevância socioeconômica do movimento. Também permite a elaboração de estratégias para alcançar as metas estabelecidas pelo desafio BRC1, que é um trilhão, que pretende movimentar R$1 trilhão e agregar 30 milhões de cooperados e empregar 1 milhão de pessoas até 2027. O meta não é assim tão pequenininha não, né? Isso aí. Bom, Matheus, nós temos um quadro aí agora. Deixa eu ver aqui qual você. É o Vamos Inovar? Tá na ponta aí? Vamos Inovar? Com Hélio Gomes de Carvalho. Olá, pessoal. Vamos inovar? Para chegar na inovação, a organização precisa ter um entendimento claro do que significa a palavra inovar e o que principalmente isso provoca, bem como o que significa inovação. Hoje vamos tratar dessa diferença entre inovar e inovação, considerando que a segunda é o resultado da primeira. Principalmente porque muitos gestores, jornalistas, escritores, comentaristas ainda confundem esses dois termos e acabam usando um como sinônimo do outro. E isto, na minha visão, está totalmente equivocado. Vamos primeiro esclarecer o que significa inovar. Para mim, inovar é transformar a ideia que está latente dentro da organização em valor, sob a ótica do cliente, do usuário, do associado ou do cooperado. É, portanto, uma ação focada no mercado e na sociedade. Podemos dizer também que inovar representa essa capacidade da organização em converter ideias em valor. Lembrando que esse valor não precisa ser somente financeiro. Pode ser melhoria de marca, de margem, de reputação, de inserção na comunidade, contribuição social, entre outros.
Para que os colaboradores gerem ideias, é necessário, portanto, estimular a criatividade deles. Mas só a criatividade sem foco e organização não resolve. Portanto, também podemos afirmar que inovar é a combinação de criatividade mais gestão. A ação de inovar reúne o conjunto de ações, atividades e processos sistematizados que estimulam, organizam, avaliam e implementam as ideias. Nesse conjunto de ações do inovar estão um programa de ideias, desafios internos, uso de técnicas de design thinking, design sprint, entre outras. Por isso, é importante separar o significado de inovar do significado de inovação. Inovar é processo. Inovação é o resultado desse processo. Lembrando ainda que quando uma ideia é colocada no contexto de negócio da organização, ela passa a ser chamada, nós assim consideramos, como sendo uma oportunidade. Já quando essa oportunidade tem condições de ser uma inovação de potencial sucesso no futuro e entra no processo de inovação da organização, ela passa a ser chamada por nós como uma oportunidade de inovação. A gestão da inovação em uma organização estará, portanto, focada em viabilizar as condições para que, por meio de diferentes atividades, técnicas e ferramentas, se chegue da ideia, lá no início, até a inovação lançada no mercado ou implementada internamente. Observe que essa ideia pode estar latente no ambiente interno ou ambiente externo, e por isso precisa de dois olhares distintos da organização. Esses olhares serão abordados em outro momento. Retomando, inovar, então, é diferente de inovação. Para o conceito de inovação, podemos utilizar dois organismos internacionais de referência que apresentam as suas definições. O primeiro deles é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reuniu dezenas de pesquisadores e especialistas ao longo dos últimos anos e que em 2018 atualizou o seu conceito para uma inovação é um produto ou processo novo ou aprimorado ou uma combinação dos mesmos, que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da unidade, de um setor, por exemplo, e que foi disponibilizado para usuários de potencial, um produto ou serviço, ou foi utilizado pela unidade, normalmente um processo. Busquem, para se aprofundar, o Manual de OSO 2018, na sua versão atual ainda em inglês. Aqui temos que destacar que produto engloba serviços e que processos engloba todos os demais processos industriais, administrativos ou gerenciais, bem como aspectos de inovações em marketing, modelos de negócio. Mas o que fica claro é que inovação é vista como um resultado. O segundo organismo é a International Organization for Standardization, a famosa ISO, que vem desenvolvendo a família de normas ISO 56000, que trata especificamente da inovação. Na medida em que ela é discutida dentro da ISO TC 279, Workgroup 2, e aprovada no âmbito internacional com a participação de especialistas de mais de 50 países, a norma é traduzida pela ABNT por meio da sua Comissão de Estudos Especiais, a CE 130, da qual faço parte. No âmbito da ISO e da ABNT, o conceito de inovação é o seguinte: inovação é uma entidade, qualquer coisa, perceptível ou concebível, nova ou modificada que realiza ou redistribui valor. Essa entidade pode ser um novo produto, novo serviço, processo, modelo, método, entre outras possibilidades. Agora, novamente, assim como na OCDE, no conceito que fica claro de inovação na ISO, é que esta inovação é resultado e que tem uma característica diferenciadora que é agregar valor para a organização. Esperamos ter contribuído para a distinção entre inovar e inovação. Continue a inovar cada vez mais para termos inovações como resultados que permitam às nossas organizações serem mais competitivas. Até mais!
Já imaginou um ambiente de negócios para promover os produtos e serviços da sua cooperativa? Garantido pelos mais modernos meios tecnológicos de pagamento e com toda a segurança exigida pelo LGPD? Está chegando Onde Tem Coop, uma plataforma para conectar pessoas através de produtos e serviços oferecidos por cooperativas de todo o Brasil. Onde Tem Coop, mais que uma cooperativa de plataforma, uma plataforma de cooperativas. Onde Tem Coop, o meio mais cooperativo de se fazer negócios. Muito bem, o professor Hélio Gomes de Carvalho falando aí da diferença entre inovar e inovação. Realmente, inovar é o processo, inovação é o resultado do processo de inovar. É legal. Mas vamos agora para um outro professor, o Emanuel, que vai falar aqui sobre os fundamentos cooperativos. Emanuel, vamos lá. Emanuel Sampaio. Fundamentos Cooperativos, com Emanuel Sampaio. Identidade e princípios do cooperativismo. O que esperar para 2024 e 2025? Com essa pergunta, nós iniciamos o nosso quadro de hoje, Fundamentos do Cooperativismo. Boa tarde a todos vocês que fazem o programa Copo Café. Boa tarde, Cláudio Montenegro. Boa tarde, Cláudio Rangel. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde também a você, amigo ouvinte, que nos escuta de norte a sul do país e também nesse vasto mundo afora do Brasil. Então, dentro do nosso quadro, nós sempre costumamos trazer algumas indagações, algumas proposições de reflexão. E hoje é justamente sobre esse movimento, sobre essa ação da Aliança Cooperativa Internacional a cada 25 ou 30 anos de trazer à tona esse tema crucial, identidade e princípios de cooperativismo. Lembremos que foi em 1995, após um longo e complexo processo, que a ACI estabeleceu a Declaração de Identidade Cooperativa. Essa adoção, ou seja, a adoção dessa Declaração de Identidade, ela foi um marco crucial para o movimento cooperativo. E veja que pontos importantes do que nós desenvolvemos, do que nós trabalhamos, hoje, ele foi fruto dessa reflexão. Em 95, foi a primeira vez que houve ou se estabeleceu uma definição universal do que é uma cooperativa, enfocando essa questão da identidade, explicitando os valores éticos que sustentam esse modelo. Então, depois desse período, muita coisa aconteceu. Em 2025, está sendo gestado, está sendo planejado, está sendo trabalhado um outro processo de consulta que está sendo supervisionado pelo Grupo de Assessoramento sobre a Identidade Cooperativa, GAIC. Então, é muito importante que nós possamos estar antenados, nós estarmos sintonizados com essa questão, pois o GAIC é um grupo composto por 23 pessoas, que representam diversas instituições e que são nomeados pelo Conselho de Administração da CI e que está supervisionando esse processo. Então, veja que não é algo aleatório, é algo muito bem trabalhado, muito bem analisado, refletido, e também esse grupo é diversificado, porque tem membros de conselhos, membros das universidades, das academias e também líderes eleitos em todo o mundo. Então, qual é o propósito disso tudo? Avaliar como a Declaração de Identidade Cooperativa está perante as realidades atuais e enxergar se é necessário fazer, alguns pontos de reflexão, alguns pontos de esclarecimento em relação ao contexto atual. Então, essa atualização não significa que vai acabar, que vai... Não, é para justamente esclarecer. Ou seja, muitas vezes as perspectivas que eu tinha de um tempo atrás, como a participação, que era unicamente presencial, hoje ela se amplia também para uma participação, por exemplo, nas decisões, nos processos, à distância. Então, esses princípios cooperativistas, ou do cooperativismo, eles têm impacto, gente, no direito, na governança e em várias práticas e o cotidiano das suas cooperativas. Então, esses valores, elas são a base sobre a qual
muitos sistemas legais das cooperativas foram construídos, influencia a legislação, a formação, a operação e a dissolução das cooperativas, garantindo que haja, né, uma unicidade, garantindo que haja um espírito e uma intenção original, que elas vão ser estabelecidas e mantidas. Então, essa consulta, esse trabalho do GAIC é um testemunho do compromisso do movimento cooperativo, não em se adaptar de uma maneira translocada ao contexto atual, mas de dizer, estamos aqui, os princípios são relevantes e eficazes, e através desse processo é que as cooperativas podem caminhar para o desenvolvimento. Estejamos atentos a esse horizonte 2024 e 2025 para, com entusiasmo, reforçarmos essa declaração da identidade cooperativa. Forte abraço e até a semana que vem, com a graça de Deus. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, agora de um professor para outro. O Paulo Campos, você deve estar aí, né? Então vamos lá de E Agora, Dirigente. E Agora, Dirigente, com Paulo Campos. Muito bem, Paulo Campos, tudo bem contigo? Paulo? Tá aí, Matheus? Ele sumiu. Tá estranhando? Tô aqui. Paulo Campos, cadê você? Bom, então, enquanto o Paulo não entra, Matheus, vamos do Boletim 2. Boletim BR Cooperativo. Boa tarde a todos, boa tarde, amigos do Coop Café. Cláudio, aproveitando a participação na Semana de Competitividade, o evento que foi promovido pelo Sistema OCB em Brasília e que reuniu diversas cooperativas de todo o país, especialmente aqui da nossa região Nordeste, lideranças cooperativistas da agricultura familiar do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, participaram de uma reunião na sede da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Os líderes foram recebidos pela Superintendente da Agricultura Familiar, Kelma Cristina Melo, e pelo técnico de operações, Paulo Coutinho. Durante o encontro, os cooperativistas aqui da região Nordeste apresentaram demandas relacionadas ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, na modalidade compra com doação simultânea. O programa é coordenado pelos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e executado pela CONAB, além de estados e municípios. Este encontro foi viabilizado com o apoio técnico e logístico do Sistema OCB Nacional e das unidades estaduais participantes. O grupo foi acompanhado pelo coordenador nacional do ramo agro da OCB, João Prieto, e também acompanhado por representantes das unidades estaduais, como o superintendente do Sistema OCB Paraíba e do Sistema OCB de Pernambuco. O Rio Grande do Norte contou com a presença do vice-presidente da OCERN, Joséilson Medeiros. Gil Oliveira, aqui da região Nordeste, para o Plantão BR Cooperativo. Oliveira, obrigado. Agora vamos tentar retomar o contato com Paulo Campos. E aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde. Estão me vendo, Rangel? Tô sim, tô ouvindo você. E aí? Beleza. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje eu tô aqui fazendo o programa aí, ancorando o programa que o Montenegro tá passeando por aí. Eu tô o chefe passeando e te botou para sofrer aí. Beleza. Tranquilo, deve estar trabalho também. Vamos trabalhar. Mas vamos lá. O que vamos trazer essa semana? Vamos falar sobre nós estamos com um problema de áudio e vídeo aqui no link, né? Não sabemos exatamente o que está acontecendo. Sim. Então a gente está pelo WhatsApp aqui. O que nós temos esta semana? Vamos trazer algumas questões que me foram questionadas, que foram apresentadas em forma de questionamento. Existe uma infinidade, quase, digamos assim, de métodos e processos de gestão
que são ventilados, propagandeados, trazidos para as cooperativas em geral. E para as empresas também. Então, você tem lá gestão por competências, gestão por performance, gestão por desempenho, gestão integrada, nomes não faltam, tá? De tudo. Aí a pergunta é, o que eu adoto lá na cooperativa? O que eu vou fazer? Como é que é o negócio? Eu posso adotar uma coisa em detrimento da outra? Que modelo eu uso? O que seria melhor para minha cooperativa? O presidente me chamou para saber qual o melhor modelo para ser implantado em gestão na cooperativa. A primeira coisa a reconhecer, até pelo colunista anterior aqui, agora, é que a cooperativa não é empresa. Esse é o primeiro ponto. Mas ela tem um objetivo financeiro, econômico financeiro para o cooperado. Ela não visa o lucro, mas ela visa o ganho do cooperado. Então, ela tem esse viés empresarial. Ela tem essa configuração empresarial de desenvolvimento social como cooperativa, como agência de prestadora de serviço para os seus associados e a comunidade, e, simultaneamente, os ganhos econômico-financeiros para o seu cooperado. Então, ela tem que respeitar as regras de mercado, ela está enquadrada nas regras de mercado, além das regras do mercado, as normas regulatórias das atividades que ela desempenha. Por exemplo, as cooperativas operadoras de plano de saúde estão reguladas, suas atividades estão reguladas pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, as cooperativas de infraestrutura pela Anatel, ou pela ANAEL, melhor dizendo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e assim sucessivamente. As de transportes pela NTT e assim por diante. Isso é um ponto. O segundo ponto, que é importante, é nós reconhecermos que este regramento, essa regulação de mercado, não desqualifica e nem descaracteriza a cooperativa. Ela continua sendo cooperativa sob um modelo societário com respeito às normas aplicáveis e ao seu modelo, ao seu tipo existencial primário, né, primordial, que é uma sociedade cooperativa, sem perder essa identidade. O terceiro ponto é o seguinte: que modelo de gestão eu adoto? Isto é uma coisa que é uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Antes de você definir um modelo, você tem que enxergar que tipo de negócio você tem e o que você está desenvolvendo. Se você tem uma cooperativa saudável que desenvolve as suas atividades executando as atividades reguladas ou controladas pelo regramento mínimo, você está bem, você está saudável, em tese. Agora, se você resolver empreender num modelo avançado, aí você tem que tomar algumas decisões. Um modelo não exclui o outro, não são excludentes entre si. Você pode olhar a gestão de RH dos seus funcionários de uma determinada maneira, olhando pela gestão de desempenho, pela gestão de competências. Você pode olhar as operações por uma questão de qualidade, modelos de gestão de qualidade. Você pode olhar a estrutura administrativa e as atividades de apoio por outro tipo de modelo, não há problema nenhum. O importante é você entender as normas aplicáveis e aonde você tem as suas restrições. Para se responder completamente, encerrando essa coluna, nós deixamos a questão muito clara da teoria das restrições, que é o critério primeiro para você tomar decisões, você dirigente decidir. O que diz a teoria das restrições? Em essência, ela diz que você não consegue eliminar um problema, você consegue transferi-lo somente. Então, você tem que entender que restrição é tudo aquilo que impede a cooperativa de produzir ganhos, produzir dinheiro, né, benefício econômico financeiro para o seu cooperado, e você tem que entender que essas restrições você só transfere. Quando você pensa que resolveu um problema, você pegou aquele problema e levou para um outro campo. Você saneou ali, mas levou ele para uma outra ponta. Vou dar um exemplo rápido. Se você tem uma linha de produção e a máquina emperra, ela vai trancar a linha de produção.
Então você tem um problema aí, uma restrição. Você para de ganhar dinheiro, você para de produzir porque tem uma máquina estragada. É um problema, é uma restrição. Você chama o técnico, quando ele conserta a máquina, retoma a produção. Aonde foi parar o problema? O problema foi jogado. Não está, aqui não está, ali não acha o problema. Se você botou a produção a rodar, está vendendo na meta, qual seria o problema? O problema estaria lá na área comercial, que está vendendo menos do que deveria ou poderia vender. Então, resta entender isso. Você resolve um problema administrativo num setor, essa restrição vai para outro. Isso é a essência de entender o conjunto sistêmico de uma sociedade cooperativa para ver que modelo você vai aplicar, aonde, quando e como e por quê. Então, esse é o recado de hoje. Eu acho que os dirigentes precisam tranquilizar que há possibilidade de você implementar todas as formas possíveis de trabalho, desde que tecnicamente validadas, ou pela ciência, ou pela própria técnica. É isso. Um beijo no coração de vocês. Muito bem. Saudações cooperativistas, tá? Fiquem com Deus, os ouvintes também. Saudações cooperativistas. Então você vê aí que o cooperativa é uma coisa séria, não é uma coisa qualquer não, viu? O Paulo está sempre mostrando ali os fundamentos dessa cooperativa, do cooperativismo brasileiro. Obrigado, Paulo. Um abraço, Rangel. Boa sorte nessa coragem aí. Bom trabalho. Já imaginou um ambiente de negócios para promover os produtos e serviços da sua cooperativa? Garantido pelos mais modernos meios tecnológicos de pagamento e com toda a segurança exigida pelo LGPD? Está chegando Onde Tem Coop, uma plataforma para conectar pessoas através de produtos e serviços oferecidos por cooperativas de todo o Brasil. Onde Tem Coop, mais que uma cooperativa de plataforma, uma plataforma de cooperativas. Onde Tem Coop, um meio mais cooperativo de se fazer negócios. Muito bem, já que a Miriam Nunes ainda não chegou, então vamos... eu acho que vou aqui, se eu conseguir abrir aqui até assim. Vamos aí de mais uma notícia antes da gente entrar com o quadro Corrida Certa. Isso aí. Enquanto o Matheus ali arruma lá a Corrida Certa. Piso da enfermagem, isso aí é uma coisa que interessa muita gente. O piso da enfermagem. O repasse do piso da enfermagem será feito até o dia 21 de agosto. É o repasse do governo federal para as unidades. O calendário foi acertado com os estados, municípios e Distrito Federal. Estados e municípios vão receber recursos para o pagamento do novo piso nacional dos enfermeiros. Esse é o primeiro repasse do Ministério da Saúde para a complementação do piso. Serão pagos aos profissionais de saúde 9 parcelas ainda neste ano, com valores retroativos a maio e o 13º salário. Então, aí, os servidores federais da categoria receberam os valores complementares dos meses de maio e junho e a parcela de julho no início de agosto. As demais parcelas serão pagas até dezembro, bem como o 13º salário. Essas informações são da Agência Brasil. Então o pessoal deve estar aí festejando que vai entrar um dinheirinho a mais aí nessa reta final do ano. Muito bom, né? Vai ter um Natalzinho bom. Muito bem, agora então vamos para o nosso próximo quadro, Matheus, o Corrida Certa. Corrida Certa, com Alexandre Birgel. Olá, amigos do Coop Café, tudo bem? Espero que sim, espero que tenham passado bem a semana. Aqui é Alexandre Birgel em mais um Corrida Certa. Hoje eu estou num evento patrocinado pelo Estadão, chamado Summit 2023 da Indústria Automotiva. E vou retomar um assunto que foi pauta forte ainda no período da manhã, que é a nossa capacidade da transição energética da indústria automotiva. Esteve presente o CEO da Stellantis e outras autoridades que são decisores no mercado, e o discurso muito forte, a mensagem muito forte é a valorização da nossa capacidade industrial e do que já temos em casa, lição aprendida, conhecimento adquirido, que é o uso do etanol de diferentes formas no transporte leve e também pesado, por que não?
Então, hoje, quando a gente fala de transporte e mobilidade urbana, muito se fala da eletrificação das frotas, né? Isso é assunto diário das pautas, mas tem o custo altíssimo de aquisição de tais veículos. O que nós vimos hoje foi uma apresentação muito clara, né, da valorização do etanol como matriz energética, utilizado de forma combinada com outras tecnologias, como a melhoria dos motores tradicionais de combustão, células de combustível convertendo em hidrogênio, por exemplo, e a própria produção do etanol gerando energia e o resíduo gerando biogás. Então, o discurso é muito claro, muito transparente, inclusive existe, conforme for feito o cálculo, até a possibilidade de ter negativo o carbono emitido. O que é isso? A gente está fazendo uma captura do carbono. Obviamente isso é polêmico, existem diferentes metodologias, né? Existem, obviamente, pressões da indústria, mas eu acho que simplesmente jogar uma história bonita de quase 40 anos do etanol, do álcool, não seria uma decisão inteligente. Então, a indústria, muito fortemente a Stellantis, Volkswagen e outros, estão realmente direcionando, isso foi reforçado hoje, né? Agora, no período da tarde, teremos outros importantes debates a respeito. Nessa semana também ocorreu a reunião na NTU, falando da necessidade da modernização da frota de transporte público do Brasil. E essas decisões todas passam não só por um desejo, mas principalmente uma decisão governamental, dando o norte do mercado e, obviamente, incentivando linhas de crédito e formas inteligentes para que possamos evoluir para uma descarbonização, né? O termo, inclusive, não é se vai usar um combustível A ou B, o importante é descarbonizar. E é isso aí, amigos. Espero que eu possa ter contribuído nessa reflexão. Um abraço, mais uma ótima semana a todos e até o próximo Corrida Certa. Quer se destacar no mercado? Então fale com a Comunicop, Cooperativa dos Profissionais de Comunicação e Marketing. Aqui você encontra produção de conteúdo, assessoria de imprensa, campanhas de marketing, gestão de marcas, marketing digital, gerenciamento de mídias sociais, eventos corporativos, produção audiovisual e muito mais. Fale com a Comunicop e se destaque. Ligue 021 2533 6009 ou visite o nosso site comunicop.com.br. Comunicop, especialista em comunicação cooperativista. Muito bem, vamos falar de transportes agora? Transporte em pauta. Carro de aplicativo é o meio de transporte mais bem avaliado nas cidades. Um instituto de pesquisa chegou a essa conclusão. Ele fez menos de 10 anos depois de chegar ao Brasil, os carros de aplicativo são o meio de transporte urbano que está sendo mais bem avaliado pela população. E eles consideram esses serviços bons ou ótimos. Essa parcela é mais do que o dobro da avaliação levada para os taxistas. O segundo serviço mais bem avaliado é o metrô, com 58% de ótimo ou bom. Na sequência, aparece o trem, com 38%, táxi, com 30% e ônibus, com 29%. Já em relação ao custo e benefício dos transportes, 63% apontam o carro do aplicativo como ótimo ou bom, à frente do metrô. Aí tem 40%, trem 33%, ônibus 25% e táxi 25%. E você, o que você acha? Você aí, ouvinte que está nos ouvindo, o que acha? Qual é o melhor sistema de transporte que nós temos? Eu ouvi hoje o prefeito Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro anunciar aí que vai explodir lá um caminho, lá um túnel lá em Campo Grande, que é o maior bairro da América Latina. Campo Grande é bem grande mesmo, não tem honra ao nome. E vai ter lá um túnel que vai desafogar as vias públicas lá. E ele fala que nós vai também melhorar o BRT com mais 900 ônibus. A linha Transbrasil
vai ser inaugurada e tem até umas promessas de extensão dessa linha lá para outras regiões, como a região metropolitana também, a passar a utilizar o BRT. É isso, né? O transporte ele é fundamental aqui para a nossa vida social. E o pessoal reclama muito dos transportes públicos, né? Então é isso que nós tínhamos para transporte em pauta no dia de hoje. Pensou música? Pensou Unijazz Brasil. Ensino de música nas escolas com formação de banda escolar, além de shows em eventos corporativos e particulares. Conheça nosso trabalho musical e acesse as nossas redes sociais. Unijazz Brasil. Telefone 21 97194 6759. Contato @unijazzbrasil.mus.br. Unijazz Brasil. Direto do portal BR Cooperativo. Muito bem, direto do portal BR Cooperativo, nós temos aí um portal que chama-se brcooperativo.com.br e que tem notícias muito interessantes. E eu ainda estou acessando ela aqui. Mateus. Então, nós estamos vendo vamos dizer, o painel do cooperativismo aí revelado nessas páginas. Nós temos alguns artigos muito importantes, artigos de renomados cooperativistas e que estão sempre atentos com o movimento que a gente tem aqui. Agora a gente está indo para o site aqui, a conexão ainda não é legal, ele está justamente errado aqui. E a gente vai aqui resolvendo esse problema aqui do BR Cooperativo. E nós estamos com alguns problemas de conexão, a Miriam Nunes não entrou, justamente por isso. E o Paulo Campos também teve um problema sério aqui para poder entrar nesse momento. Mas nós estamos levando aqui as coisas da melhor maneira possível. Então, aqui direto do portal BR Cooperativo, nós temos jovens cooperativistas participam de encontro em Minas Gerais. Justamente a matéria que a gente fez e acabou de fazer a entrevista com a Roberta Porto e o Hendrick Laviola, que são jovens que estão lá envolvidos nesse movimento dos jovens pelo cooperativismo e com 350 pessoas inscritas e mais alguns também passando 200 pessoas querendo entrar. Imigrantes em cooperativas, comissão apura condições de trabalho. Isso aí é uma coisa também, outra matéria que está influenciando bastante, porque tem casos de imigrantes trabalhando em cooperativas. Então, o Congresso já está em cima. Reforma tributária pode impor mais custos ao agro, alertam especialistas. Porque apesar da reforma tributária ser comemorada pelos cooperativistas, o temor é que encareça os impostos de insumos e serviços, principalmente, que pode também atrapalhar bastante. Carnes brasileiras conquistam mais um mercado. Exatamente. O mercado do Caribe já está começando a comprar carnes brasileiras. E o Mercosul prejudica cooperativas de leite brasileiras. Estão reclamando que o Mercosul está vendendo leite com um preço mais barato para o Brasil aqui, e as cooperativas de leite, principalmente as do Sul, estão com sérios problemas de comercialização. E também tem a história do Cido da Cevale, que explodiu. O Congresso está investigando as condições de trabalho desses imigrantes. Isso tem relação com aquela notícia que eu falei logo no início, a respeito justamente dessa condição aqui. Bom, essas e outras notícias você encontra no portal BR Cooperativo, o brcooperativo.com.br. O cooperativismo brasileiro se encontra aqui. Quer se destacar no mercado? Então fale com a Comunicop, Cooperativa dos Profissionais de Comunicação e Marketing.
Aqui você encontra produção de conteúdo, assessoria de imprensa, campanhas de marketing, gestão de marcas, marketing digital, gerenciamento de mídias sociais, eventos corporativos, produção audiovisual e muito mais. Fale com a Comunicop e se destaque. Ligue 021 2533 6009 ou visite o nosso site comunicop.com.br. Comunicop, especialista em comunicação cooperativista. Muito bem, continuando aqui com o programa, a gente está aqui recebendo aqui a ajuda nossa grande Ademir aqui. Bom dia. Boa tarde, boa noite já, né, Ademir? Opa, boa noite, Cláudio. Já passamos das 6h20. Exatamente. A pesquisa da CNC revela que a redução de dívidas das famílias de renda média está acontecendo. Então, essas famílias com renda média tiveram redução do endividamento, mas ele persiste entre os mais pobres. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. E o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer caiu 0,1 ponto percentual em julho. É a primeira queda desde novembro de 2022, deixando o volume de endividados bem menor desde janeiro deste ano. Então, a principal explicação para esse resultado é o acesso ao programa Desenrola, desenvolvido pelo governo federal para a renegociação de dívidas entre pessoas de renda com R$ 2.600 por mês e R$ 20 mil. Então, é um programa que está começando a dar certo, não é, Ademir? É uma coisa necessária para as pessoas, já que está todo mundo endividado, 60 milhões de pessoas endividadas, né? Opa, Paulo, realmente. Se a gente levar em consideração uns dados mais recentes, diz que de cada 10 famílias, 8 estão endividadas, inclusive eu, que estou aqui falando com você. Minha dívida está se arrasta por algum tempo. Não vou dizer que é impagável, mas a gente tem outras prioridades, não é isso? Comer, beber, pagar certas contas. Então, às vezes fica rolando dívida e não paga. E essa iniciativa do atual governo federal chega em boa hora. E esse número que você acabou de trazer quanto foi já foi liberado para Não, 0,4% do pessoal que estava endividado já não está mais endividado. Ah, tá, entendi. Reduziu, o programa. Então sim. Mas eu lembro que a última vez que eu cheguei 60 milhões, uma coisa assim. Não, 60 milhões, mas tinha um percentual alto. Não sei, está na cifra dos milhões ou até do bilhão, já no valor de dívidas pendentes, claro, que foi acertado pelas pessoas que estavam com suas contas aí para pagar. Bom, então, vamos torcer para que todo mundo fique livre e possa ter um Natalzinho melhor esse ano, né? Claro, sim. E a dívida, ela tem uma relação histórica com as pessoas, com as sociedades, não é só aqui do Brasil, mas sociedade antiga, sociedades do velho continente, Europa, África e tal. Tanto que as pessoas no passado eram escravizadas, muitas das vezes, por questões de dívidas com o seu, digamos assim, superior, hierárquico, sei lá. E a gente trazendo para o contexto atual, dos nossos dias atuais, da nossa sociedade contemporânea, as pessoas que se encontram endividadas, elas, de uma certa forma, na minha leitura, Cláudio, elas também estão acorrentadas, né? Exato. Aprisionadas. Por quê? Não conseguem liberação de crédito para poder comprar certo tipo de coisas. O comércio, como um todo, acaba sendo prejudicado. Né? O comércio também, sim, acaba sendo prejudicado. Precisa do consumo e tal. Mas a pessoa fica ali impossibilitada, impedida, proibida de consumir. Exato. Assim, através do... Como é que se diz, meu Deus? Financiamento. Exatamente. Fica sem crédito, né? Aproveitar que convenceram os bambambãs lá de cima para começar a reduzir os juros, né? Vamos ver o que isso pode dar, né? Agora, a grande questão é que os maiores devedores, digamos assim, não são os pobres, né? Não são aquelas pessoas de classe A e B, classe C, classe D, que esse projeto Desenrola visa. Ele visa atingir as pessoas de classe mais baixa.
Classe média baixa, classe baixa. Mas os maiores devedores são as pessoas de classe A e B. Não sei o que estou falando. Já pontuamos um programa aqui no Sexta Negra e trouxemos esse fato para desenvolver. E o colega que participou com a gente como comentarista, ele apresentou dados que ratificam o que eu estou falando. Os maiores devedores, não só para a União, mas para o Estado e também para a Prefeitura, não é o ralé, o favelado, o morador dos bairros do subúrbio, da periferia. São os grandes comerciantes e as pessoas que têm assim, a renda maior, por incrível que pareça. Pois é. Muito bem, é isso aí. Então vamos torcer aí para que as pessoas aqui do Brasil e do mundo fiquem com menos dívidas e comam o seu peru de Natal bem gostoso. Exatamente, o Natal está chegando, né, rapaz? Exatamente. Faltam 4 rápido. Estamos em agosto aqui. 4 meses, Cláudio. Nem sentimos, né? Nem sentimos. A virada do dia foi ontem, virada do ano, perdão, até lembro, passei o Réveillon na casa da minha tia e tal, brincando, comendo. Já passamos da metade do ano. Há quem diga que essas transformações, essa nossa sensação de que a vida já está passando mais rápido nos últimos anos é por conta dessas inovações tecnológicas. A gente está bombardeado com tanta informação, tanta coisa que tanta coisa que chega na nossa vida hoje em dia e tem essa coisinha que está na minha mão, um smartphone. A gente não desgruda o olho disso, fica horas e horas esquecida quando vai ver. Mas às vezes falha. Tem mais 2 convidados para hoje aí que não conseguiram entrar em contato. 2 convidados hoje teu? Até o Paulo Franco falou aqui, através do meu celular, aqui, que mandou pelo WhatsApp, conseguimos botar no ar. E outros 2. Então, o Cláudio Montenegro, Cláudio Montenegro ele continua aqui com você como... Sim, o Cláudio Montenegro ele não pôde vir hoje, ele está num evento que surgiu de última hora no Santos Dumont, aí me pegou surpresa, aí estou aqui cobrindo e espero que, vamos dizer, a altura do Montenegro aqui nesse programa Copo Café, que é o programa do cooperativismo. Né? Claro, que altura, até porque você já foi surpreendido uma certa vez, chegando aqui no estúdio e participou através de um convite do meu programa, e foi um programa que inesquecível, maravilhoso, somou muito com a gente. Que legal. Eu acredito que foi de grande valia a sua explanação para os nossos ouvintes. Que bom. Você ouviu o programa Copo Café, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Participação de Cláudio Rangel. Produção: Comunicop. Programa Copo Café, aqui na Pop Rio. Aceita o café? Está na Rádio Pop Rio.